Olá, primeiramente gostaria de cumprimentar você que está nos assistindo. Sou William Miron, repórter do Broadcast Energia, e no programa Energia em Debate de hoje, vamos conversar com o diretor-presidente da Elexia no Brasil, Aurélien Modonet. Tudo bem, Aurélien? Obrigado Tudo pela bem. participação. Um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço pelo convite. Legal. Bom, antes de mais nada, né, apresentar também um pouco da Elexia. É uma empresa do Grupo Voltalia, né, que tem atuação nos segmentos de geração distribuída, eficiência energética e prestação de serviços na área também de energia. Bom, Aurélien, no segmento de GD, né, a Elexia já demonstrou interesse em construir, acho que 100 megawatts, né, no Brasil, em projetos de geração solar. Como estão esses projetos? Então, eu confirmo que a gente já tem assinado 100 megawatts de projeto, né, na modalidade de geração distribuída, né, a grande maioria com o nosso cliente Telefônica Vivo, né, mas também outros clientes, né, do setor de telecomunicação, como a TIM, né, e também do setor de energia, como a Vibra, né. Então, esses projetos estão sendo construídos. A nossa meta é entregar 25 mega até o final do ano, né? E lançar a construção de mais 30 no mês de novembro, né? E o resto todo será executado ao longo do ano de 2023. Então, a gente segue muito firme na execução desse pipe, sendo que, né, tem o lado de construção e tem o lado de desenvolvimento. A gente está continuando o desenvolvimento dos projetos com um pipe de projeto que vai chegar no marco de 300 megawatts. Entendi. Bom, na geração distribuída, o foco de vocês vai continuar sendo nesses projetos, digamos assim, corporativos, né, voltados para atender demanda de uma única empresa, ou vocês também miram outros nichos, como GD compartilhada, ou até por assinatura, como a gente tem visto muitas empresas fazerem, né, buscando atender, enfim, clientes residenciais, empresas de menor porte? Como você bem mencionou, William, né, a Elexia não atua apenas em GD, né, em produção local de energia verde, né? Isso foi nossa porta de entrada no mercado brasileiro, mas o nosso foco, especialidade, na realidade, é eficiência energética e gestão de energia, né? Então, por isso que para nós é muito importante continuar a atender empresas de grande porte, como é o caso do nosso primeiro cliente, a Telefônica Vivo, até porque uma vez que a gente entregue para eles esses projetos de GD, a gente consegue, né, oferecer outros serviços energéticos, né, no ramo de eficiência energética e de gestão de energia, né? O nosso papel ali é que, no final, né, a gente consegue estreitar esse relacionamento com o cliente e poder propor para eles o que a gente chama em inglês de Energy as a Service, né? O pacote completo de serviços energéticos para ele, não apenas a parte de GD. Mas a gente vai continuar, sim, nesse ramo de GD, e a gente está estudando já, né, outras modalidades, incluindo aquela que você fez referência, a gestão compartilhada, né? Mas a gente pretende fazer essa gestão compartilhada no primeiro momento com empresas, né? Talvez empresas de menor porte, mas não diretamente junto com o consumidor final. É algo que a gente está estudando, mas algo que a gente não está pronto a fazer, porque é outro negócio, né? Você está tratando ali, né, com CPF, no SNPJ, né? E você precisa ter todo o conhecimento para formar consórcio, né? Uma equipe marketing comercial que vai convencer as pessoas, né? Então, a gente está estudando esse mercado junto com parceiros, mas essa modalidade para consumidor final não é algo que a gente está pronto a implementar no dia de hoje. E você vê a Elexia trabalhando nesse nicho em quanto tempo? Por ano que vem, enfim? Olha, a resposta é simples. Quanto houver negócios, a gente vai estar dentro, né? A gente não consegue se negar, né, negócio. O quanto o segmento de GD no Brasil vai permanecer importante, crescente, é claro que a Elexia tem todo o interesse, né, a continuar atuando nesse setor, né? Por isso que, inclusive, a gente está estudando a perspectiva, né, da gestão compartilhada. Várias pessoas me perguntam, William, né? E aí, após do prazo regulatório do 7 de janeiro de 2023, acaba a GD?
a posição da empresa é muito clara, acaba não, né? Vai ter ainda uma demanda muito grande por energia barata, né? Temos ali ainda uma perspectiva de crescimento muito forte da energia solar, né? Que celebrou 14 gigas, né, de capacidade Uhum, instalada a semana passada. Isso é um marco que a gente fica o tempo inteiro falando das coisas ruins que acontecem aqui no Brasil. Esse é uhum, fantástico o que aconteceu, né? O solar, a fonte solar vai se tornar já já, né, a terceira fonte, a terceira maior fonte, né, da matriz elétrica aqui no Brasil. Então, isso é algo para se orgulhar e, claro, a Elex é muito orgulhosa de fazer parte dessa história e vamos continuar assim os projetos de GD sem dúvida nenhuma. Até porque, como eu falei na resposta anterior, a gente tem um pipe de projeto desenvolvido de 300 mega. Então, agora a gente tem que vender e construir. certo. Bom, o marco da geração distribuída, né, ajudou a trazer segurança jurídica para o setor, mas ele tem um período relativamente curto para que os projetos sejam conectados à rede para manter os incentivos, né? Como que vocês têm lidado com isso? Deve ter alguma aceleração de projetos até o início do ano que vem, para enquadrá-los no benefício? Estamos liderando com isso, William, com uma corrida atrás do tempo. Posso assegurar que aqui todas as equipes estão trabalhando dia e noite para ter certeza que todos esses projetos, aquele pipe de 300 mega que eu estava mencionando, se enquadra, né, dentro da antiga regulação, porque, obviamente, ela é muito mais favorável, né? Então, a gente está Uhum. vendo, sim, né, um aumento, né, das demandas por parte dos clientes, né? Não sei se também é o final do ano, mas todo mundo se acorda dizendo aí, eu quero projeto, eu quero esses projetos antes, né, da janela regulatória se fechar. Então, a gente vê, sem dúvida nenhuma, uma aceleração dos negócios, mas, novamente, eu volto a repetir, para mim, mesmo após do 7 de janeiro de 2023, a GD não acabou, a gente vai ter um outro contexto regulatório, ele é menos favorável, mas, mesmo assim, a gente consegue continuar executando o projeto de GD de boa qualidade e de boa rentabilidade. Vai ser mais difícil, com certeza, mas não vai ser impossível. E mesmo que a gente tenha mais dificuldade, existem outras modalidades. A gente falou da geração compartilhada, existe também a autoprodução, tem várias outras modalidades que a gente consegue tocar utilizando a fonte solar. Então, os projetos solar vão continuar. Legal. Bom, eu ia perguntar justamente sobre isso, né? Sobre como que vocês enxergavam o mercado a partir de 2023, já sem esse subsídio. Bom, avançando um pouquinho, né? Nos últimos anos, nós temos visto uma inflação de commodities e até de equipamentos, né? Para usinas de geração de energia, né? Painel solar, afeta outros ramos também, né? A eólica também é afetada, enfim. Mas pensando um pouco no negócio de geração solar, geração distribuída, eu queria entender como que isso tem impactado a construção de projetos de vocês, e se vocês têm sentido esse aumento de custo nas usinas que estão fazendo. Então, não vou mentir para você, impactou muito e a gente está sentindo na pele, né, esse aumento de custo. Realmente foi algo muito significativo para você ter noção, né, os painéis solares, né, que constituem mais ou menos 50%, né, do investimento total de um parque solar, né, na modalidade de GD, aumentaram 20, 30% de 2019 para cá. Então, é um aumento brutal, né? E isso, obviamente, teve um impacto, né, tanto na rentabilidade dos projetos, tanto na taxa de desconto que a gente oferece para os nossos clientes. Assim que funciona a GD, né? A gente pega por estado, né, para esse distribuidor, oferece um desconto, a gente oferecia lá atrás, né, desconto de 30%, hoje 10% é um desconto muito bom. E à medida que a gente se aproxima, né, desse fechamento regulatório, e à medida que a gente tem que enfrentar cada vez mais aumento dos custos em suma, inclusive com a pressão da inflação, é claro que a gente não está pronto a oferecer desconto tanto elevado que a gente fazia antes. Mas eu acho que ali é um equilíbrio, né, entre o que o cliente quer e está pronto para pagar e a rentabilidade que a gente está pronto para aceitar, né? A gente reduziu bastante
as nossas taxas de rentabilidade, e, obviamente, tem que fazer sentido tanto para o cliente, tanto para nós, mas com aplicação, né, com planejamento de longo termo, é possível ainda, né, enfrentar esses aumentos de custo e fazer bons projetos. Agora, a gente não iria embarcar, por exemplo, em projetos isolados. A gente trabalha com clientes sobre, sabe, um pacote de projetos, talvez projetos que estão localizados na mesma região para ali beneficiar de sinergias. Então, em todo, né, um trabalho que precisa ser feito justamente para compensar o aumento, né, e reequilibrar a questão econômico-financeira para os projetos. Não é impossível, mas realmente ficou mais difícil, né? E eu só queria salientar que, nesse sentido, é uma grande vantagem para a Elexia fazer parte do Grupo Voltalia, né, que é um grupo que tem presença aqui no Brasil há 16 anos, porque Uhum. o negócio da Voltalia é construção de projetos renováveis, né? Então, tem essa experiência de EPC, de comprar equipamento, e junto com os projetos da Voltalia, a gente consegue comprar em maiores volumes, né? E assim se beneficiar de efeito de escala na compra de materiais e equipamentos. Isso mitiga um pouco o aumento dos custos. Legal. Bom, um pouco antes a gente vinha falando da atuação da Elexia em outros segmentos também, principalmente na questão da eficiência energética. Como que está a atuação da empresa nisso aqui no Brasil? Você já tem projetos? Como está caminhando? Então, queria começar respondendo que a Elexia é um grupo que existe há mais de 11 anos lá fora, né? Então, embarcou, né, no setor da transição energética já há muito tempo, inclusive no momento que na França, em 2010, sequer se falava em transição energética. Hoje, todo mundo falando de sustentabilidade, ESG, transição energética, mas a Elexia começou há 10 anos atrás. E o foco dela é eficiência energética e gestão de energia, né? Então, isso com certeza são vertentes que a gente quer trazer ao Brasil com todo esse know-how, né? Todo esse conhecimento, né, que a gente vem adquirindo na França e na Europa já há mais de 10 anos, né? Só que a gente vê que o mercado ele não é tão maduro que ele é para a GD. Hoje a gente está sendo muito buscado por projetos solares, né? A gente percebe que para convencer um cliente de assinar um projeto de eficiência energética, precisa de um pouco mais de convencimento, de educação. O que é eficiência energética? Quais são os benefícios que isso traz, tanto do ponto de vista da economia, tanto do ponto de vista do meio ambiente? E a gente percebeu que uma porta de entrada para esse mercado são os diagnósticos energéticos. O que são diagnósticos energéticos? Eu mando, sem compromisso nenhum, um especialista, né, na fábrica de um cliente, e ele vai analisar todo o sistema, não apenas a parte de energia, mas também a parte de água, a parte de resíduos. Ele vai fazer um diagnóstico dizendo, né, baseado na minha avaliação preliminar, eu acho que fazendo tal ação de eficiência energética, a gente consegue reduzir o consumo de energia, por exemplo, da ordem de 30%. Né? E a gente, se o cliente aceita e acata com essa recomendação, engatilha num projeto maior de eficiência energética, que várias vezes envolve a troca de equipamento e motores por equipamentos e motores muito mais eficientes do ponto de vista do consumo. E o grande diferencial da Elexia é que a Elexia é capaz de bancar com o custo do investimento. Então, em vez do cliente fazer a compra desses materiais, a Elexia compra em nome do cliente. Né? Então, a gente transforma CAPEX, que é um custo de investimento, e OPEX, que é um custo de manutenção. E nós vamos nos remunerar em função das economias de energia que vão ser realizadas ali mais pela frente. Então, a gente já está engatilhando com diagnósticos energéticos, né, em clientes na área industrial, na área dos frigoríficos, e a gente espera que daqui ao final do ano a gente pode anunciar o nosso primeiro contrato de eficiência de energia de grande porte com o cliente industrial. Legal. O que você poderia adiantar desse contrato? Seria em que segmento, cliente, enfim? Então, é um cliente industrial, né? Porque a gente percebe que na indústria, né, onde você tem um consumo de energia que é muito maior, né? E o setor industrial, né, William,
às vezes, durante anos, ele sofreu, né, de um baixo investimento, né? Então, você tem ali equipamentos que, de fato, são muito velhos, né? E que hoje, né, existem, por exemplo, na Europa, fazendo essa ponte de comparação, já é uma obrigação de ter materiais eficientes, já é uma obrigação, por exemplo, de ter iluminação com lâmpadas LED, né? Então, a gente não tem isso hoje no Brasil. Então, a gente percebe que é um mercado infinito, né? E a gente vai ter um foco maior nas indústrias de menor porte e média porte, porque as grandes indústrias elas já têm um programa de eficiência energética e tal, mas a de menor e média porte às vezes nem ouviu falar, né, sobre eficiência energética, né? Então, eu não posso, obviamente, revelar o nome do cliente aqui, mas é no setor da indústria, é um cliente que já assinou com a Alexia um contrato de diagnóstico energético, né, e prova que esse contrato de diagnóstico energético conseguiu convencer o cliente, né, que tinha possibilidades de economia de energia muito grande e que, na realidade, elas iriam se compensar pela própria baixa do consumo, né? E todo o X da questão que a gente tenta convencer, é isso que a gente vê acontecer na Europa, que o cliente não precisa investir o dinheiro dele. Ele consegue pagar esses novos equipamentos através da redução do consumo. Então, é um ganha-ganho ali muito interessante para o nosso cliente. Legal. Bom, Aurelien, né, nós estamos chegando perto do final, mas eu queria te fazer mais uma pergunta. Já que a gente falou de eficiência energética, muitas empresas que atuam nesse segmento têm partido também para PPPs de iluminação pública, né? Vocês têm interesse nesse segmento? Como que vocês estão avaliando isso? Então, hoje, né, a Alexia não atua ainda nos mercados públicos, né? A gente tem um foco, como eu dizia antes, muito focada em empresas, né, em B2B, né? Mas a gente participa, sim, em processo de iluminação para grandes empresas, ali, novamente, com foco muito claro sobre o setor industrial, e a gente vem, né, fazendo propostas comerciais. Isso também demorou um pouco, porque o importante eficiência energética é estabelecer parcerias, né, duradouras com o fornecedora de equipamento de material. Então, nesse caso, fornecedores de lâmpada LED, né? Então, a gente passou por uma avaliação de mercado muito criteriosa, né, que levou vários meses, mas a gente tem o nosso parceiro identificado e agora a gente vai entrar de forma mais pesada nesse mercado de iluminação. Novamente, para responder a sua pergunta, ainda não nos mercados públicos, porque você sabe que é algo mais complexo. Você precisa ali ter uma estrutura, né, agente de regulação, e aí a gente não tem isso hoje, né? Só para você ter uma noção, estamos aqui presentes no Brasil há 2 anos, né? Nós começamos no início de 2021 e nós já temos 55 funcionários, então o crescimento foi muito forte, mas aí a gente não consegue atender ainda todos os mercados, né? A gente está indo passo a passo, né, com muita cautela, né? O nosso foco realmente é entregar os nossos projetos de GD, né? Mas a nossa equipe comercial está realmente de olho no futuro, né? E nos futuros mercados da transição energética, e óbvio que a eficiência energética é um deles. Legal. Bom, o Energia em Debate de hoje está chegando ao seu final, mas antes de encerrar, eu gostaria de agradecer aqui a você que nos assistiu, né, até aqui, e também gostaria de agradecer a sua participação, Aurelien. Obrigado, né? Merci a todos, foi um prazer estar aqui com vocês hoje à tarde e espero que a gente possa continuar, né, esse debate, né, fora do podcast. Estamos aqui à disposição. Grande abraço a todos. Legal, obrigado.